gente! Depois de uma pausa de minuto de fim e início de ano, voltamos com mais um episódio do Diminuto. Vamos iniciar nossas atividades com um tema que é largamente dito e ensinado, sobretudo aqui no YouTube. Estamos falando do vocábulo menas. Inclusive, você mesmo já deve ter gravado na mente a frase "menas não existe". Mas será mesmo? Bem, isso é o que vamos ver, né? Porém, para tratarmos sobre isso, devemos saber o porquê de baterem tanto nessa tecla dizendo que uma palavra que a maioria diz, inclusive pessoas ditas cultas, não existe. Para isso, temos de, antes de mais nada, voltar um pouco. A palavra menos é classificada como advérbio, então devemos partir daí para compreender melhor. Logo, antes de tratarmos especificamente sobre o menas, precisamos falar sobre advérbios e suas problemáticas. Como não queremos dar voltas aqui, o que inclusive é o padrão do Diminuto, sempre ir direto ao assunto, nos valeremos de uma fala de Solange Nascimento para exemplificarmos esses problemas, que na verdade é o que fazem essa ideia de negar o menas existir. Ela diz que um estudo um pouco mais superficial do advérbio nos passa a impressão de este fazer parte de uma classe homogênea, de configurar uma unidade. Tomaremos como ponto de partida algumas definições encontradas em nossas gramáticas tradicionalmente mais representativas, a fim de verificar o tratamento conferido à classe. Então ela nos diz que, segundo Cunha e Sintra, o advérbio é fundamentalmente o modificador do verbo. A essa função básica geral, certos advérbios acrescentam outras que lhes são privativas. Assim, os chamados advérbios de intensidade, formas semanticamente correlatas, podem reforçar o sentido de um adjetivo e de um advérbio, ou toda a oração. E ela prossegue, agora expondo a definição de Evanildo Bechara. Advérbio é a expressão modificadora que, por si só, denota uma circunstância de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, etc. e desempenha na oração a função de adjunto adverbial. O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo ou ainda, dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio como intensificador ou a uma declaração inteira. Ela traz mais uma definição, agora de Rocha Lima. Advérbios são palavras modificadoras do verbo. Servem para expressar as várias circunstâncias que cercam a significação verbal. Alguns advérbios, chamados de intensidade, podem também prender-se a adjetivos ou a outros advérbios, para indicar-lhes o grau. Muito belo, belíssimo, vender muito barato, baratíssimo. Então já podemos pontuar um fato aqui. As gramáticas e suas definições não têm um posicionamento único a respeito de advérbio. E a nível de curiosidade, isso não é só com advérbio. Então relaxa. Ou se desespere. Sabe que eu não sei? Brincadeira, gente. Vamos seguir. Para de querer deixar os outros desesperados, Aguiar. Nosso intuito aqui é simplificar, ainda que isso não signifique dar respostas ou respostas aceitáveis no senso comum. Mas estamos com a ciência, isso é fato. E é exatamente por isso, Coelho, que fazemos o que fazemos aqui, né? Divulgando a ciência da linguagem. E como estamos falando de advérbios, vamos chamar a conversa Eneida Bonfim, que em sua obra conhecidíssima e referenciada intitulada Advérbios, vejam só vocês, chama atenção para o seguinte, segundo Fernanda Cristina Saraiva. Os advérbios de intensidade relacionam-se a adjetivos e a advérbios para expressar grau e não para intensificados. Há também casos em que tais advérbios não se relacionam a adjetivos ou advérbios de fato. Como exemplo, há as seguintes frases: andou muito e comeu pouco. A autora defende que muito e pouco nas frases anteriores incidem sobre o resultado do processo verbal e não sobre o verbo. Na primeira frase, muito refere-se ao espaço percorrido. Confira, andou muitas léguas. Já na segunda, pouco refere-se ao volume do que foi comido. Confira, comeu poucas frutas. Nessas estruturas, Bonfim acredita que não há nem intensificadores nem advérbios, mas pronomes indefinidos. E é por tudo isso que expomos até aqui que concordamos com Saraiva quando em sua conclusão diz que é preciso que determinadas classificações e conceitos a respeito dos advérbios sejam revistos para que as falhas existentes na classificação tradicional sejam corrigidas e não continuem a ser ensinadas como a gramática normativa prescreve. Ah, sim, para não deixar ninguém pensando que é uma meia dúzia de gato pingado que pensa assim, veja que Rodolfo Hilário, um dos linguistas que participou da construção da gramática do português culto falado no Brasil, composta de 7 volumes, falou. Como outros critérios da tradição gramatical, sua aplicação surte efeitos claros e não contraditórios apenas em um pequeno número de casos exemplares. Na prática, o gramático defronta-se com inúmeros exemplos em que eles levam a classificações
conflitantes. E as dificuldades da aplicação dos próprios critérios, a gramática tradicional tem acrescentado as de um tratamento até certo ponto inconsequente, pelo hábito de enquadrar entre os advérbios uma quantidade enorme de palavras que, apenas em algumas ocorrências particulares e em alguns ambientes sintáticos, atendem àqueles critérios. Tratar do advérbio é, antes de mais nada, tomar consciência desses equívocos, constatando a diversidade de emprego dessas expressões. Como podemos ver, há muitas pessoas que trabalham há décadas o que estamos expondo aqui de forma bem simples. É claro que sabemos que muitas definições acabam existindo porque se faz necessária uma conceituação, por mais básica que seja. No entanto, retomamos Hilary quando, ao expor como o grupo em que trabalhava se posicionou diante de tais constatações. Quais constatações? Surgiram evidências de que o advérbio não é uma classe de palavras com características morfossintáticas uniformes. Por isso, era um contrassenso propor ou até mesmo ensaiar uma definição geral de advérbio, mesmo que essa expectativa estivesse na consciência de muitos de nós. E você deve estar se perguntando, mas e o Menas, onde se encaixa em tudo isso? Não podíamos falar dele sem fazer essa introdução, por isso retomaremos a partir desse ponto no próximo de minuto. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, isso nos ajuda demais porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo de minuto, tchau gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos daqui do canal, tem muita coisa boa e neste ano terá ainda mais. Então, como eu sempre digo, um abraço nada de minuto. Tchau!